Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso aqui de energia fotovoltaica. Na primeira aula nós vimos lá o consumo anual, tiramos a média mensal, a média diária, vimos lá também pelo endereço qual que é a irradiação naquele local que nós pretendemos instalar o nosso sistema. Chegamos a um cálculo lá de 2,84 quilowatts de pico que nós vamos precisar para o nosso sistema. E agora nós vamos dimensionar o equipamento como um todo, os módulos, o inversor, e vamos dizer assim, fechar o pacote, fechar o nosso projeto, tá bom? Então, sem mais milongas, vamos lá, vou projetar aqui para a gente dar sequência aqui ao nosso conteúdo da aula de hoje, tá ok? Como nós estamos vendo aqui o sistema, vou pegar aqui a nossa canetinha, deixa eu projetar aqui, tem umas partes, pronto, vou pegar aqui vamos pegar aqui uma cor de maravilha, vamos lá, dando sequência, essa é a nossa aula número 2, né, que findamos, hoje nós vamos findar o dimensionamento do sistema on-grid, perfeito? Nós vimos lá nas primeiras conta, né, a média de consumo, tal, tudo, e agora nós vamos partir para quem? Nós vamos partir para o nosso, essa daqui é a aula 2, tá? Então nós vamos passar para determinar, vamos ver qual inversor que nós vamos utilizar, perfeito? Utilizando com base a potência de pico do sistema, que é o que nós chegamos lá, que nesse caso é de 2,84 kW de pico. Então, quanto é que nós gastamos? Quanto é que nós precisamos para ter lá? Nós levantamos a nossa carga, fizemos lá o cálculo anual, a média mensal, a média diária e chegamos que essa daqui é o nosso consumo diário. Especificando o inversor Schwenk, iniciamos sua potência nominal a partir desse valor. Então, o que é isso daqui? Isso daqui é o nosso valor de consumo que nós vamos precisar de potência para nos suprir a nossa necessidade, né, do nosso sistema, tá ok? Bem, aí nós determinamos o inversor, né? Nós temos lá qual tipo de inversor, esse daqui é da PHB, beleza, vamos ver lá qual que é o inversor que melhor se encaixa. Nós temos também os microinversores, mas no caso aqui nós estamos vendo o inversor Schwenk. Bem, aí nós vamos lá no datasheet, vamos olhar qual é, né, o inversor que atende a nossa necessidade. Mas, então nós temos esse modelo ó, de 1.500, de 3.000, de 5.000, e nós temos que olhar ali qual que é a faixa de operação dele, né, do inversor, né? Então nós temos aqui, ó, esse daqui é de 80 a 400, esse é de 80 a 450, de 125 a 550, perdão. E qual que é a potência em CA? Nós temos aqui a potência de 1.500, 3.000 e 5.000. Essa daqui é importante, essa informação. Qual é a eficiência destes inversores? Então, neste modelo de 97%, esse 97,5% e esse 97,8%. Então isso é levando em consideração que nós estamos falando do nosso sistema que nós chegamos. Então, para não ficar um vago aqui nós estamos falando de 2,84 kg. 2,84 kg, correto? Isso na realidade, ou né, fazendo né, a conversão, isso corresponde a 2.800 watts, correto? De pico, de watts de pico. Então, olhando aqui esse inversor, qual que é o que vai se encaixar melhor? É este daqui, de 3.000 watts. Lembrando que essa potência que nós estamos vendo aqui já é a potência CA, é a potência que nós vamos ter que ter, nós vamos precisar para suprir a nossa necessidade.
Então isso já é um valor que nós já vamos precisar para suprir a nossa necessidade já transformado, um inversor em corrente alternada para o nosso consumo. Então, quanto nós consumimos diariamente? 3.000 watts de pico, perfeito? Que, fazendo a conversão, é 2,84 kW de pico. O quilo nada mais é o fator de multiplicação, perfeito? Então, qual que é o melhor para nós aqui? O melhor para nós é esse aqui, o de 3.000, perfeito? 2.500 não vai atender, e o de 5.000 seria, muito além, Então esse de 3.000 é que nos atende. Então nós pegamos ele, o modelo dele, vamos ver o peso, Tudo isso daqui é do datasheet. Isso daqui são informações do produto, dados gerais, Então, ambiente de operação, interno, a garantia, pode ser de 5, de 10, de 15, de 25 anos, a combinar. Isso daí depende, o combinar vai depender das manutenções, como foram feitas as manutenções, tal. Tem todo um regramento para que aumente lá, a vida útil dele lá, Então, nós temos um grau de proteção de IP65, então tem todo aí umas informações técnicas que deverão ser levadas em consideração, tá ok? Uso, interno e externo, então tem toda uma informação aí. Aí nós chegamos aqui na potência necessária para nosso caso, por quê? Nós temos aqui uma necessidade de uma potência de pico, de uma potência de pico de 2,84 kW por pico. Então dá 2.840 watts. Então nós chegamos aqui, a essa conclusão, que esse daqui é o melhor para nós, de 3.000. Porém, ele tem uma eficiência. Essa eficiência, esse 2,5 aqui que está faltando, é o que ele consome para ele gerar essa potência. Então ele também consome, ele meio que é uma carga também para o sistema. Então nós temos que levar em consideração essa eficiência. Então estamos chamando, pensem assim, eu vou chegar com 3.000, que eu veio do módulo, mas vai ter um decréscimo, vai ter uma ineficiência de 2%, não vai ser o 3.000 que vai chegar para frente, vai ser um pouquinho menos. Então aqui, perfeito? É a eficiência do inversor. Então ele é de 97,5, como nós vimos no datasheet. Então qual que vai ser a perda de 2,5? Então acrescentando a perda de 2,5, então o que nós vamos ter que fazer? Ao invés, porque nós vamos chegar nos módulos, nosso objetivo. Então ele entrou como uma carga a mais no nosso sistema. Então, de 2.840 watts, de pico que nós precisávamos, agora como tem uma ineficiência de 2%, 2,5% do inversor, na realidade nós vamos ter que gerar o quê? 2.913 watts de pico. Então, como se fosse assim, nós somamos todas as cargas que nós consumimos diariamente, lá pela média, fizemos o cálculo, tudo certinho, chegamos lá, 2.840 watts de pico. Aí nós colocamos o inversor. O inversor ele vai entrar com uma carga, e essa carga é de 2,5% do valor que nós apuramos. Então, olha só, ou seja, os painéis que tem que gerar, vai ter que gerar 2.913 para que tenha a saída de 2.840, que é necessário para o sistema. Então, vamos pensar assim, 2,5% do que vai ser gerado pelos módulos ficarão no inversor. Então, nós temos que gerar um pouco mais para levar em consideração aquela parte, aquela partezinha absorvida pelo inversor, mas assim mesmo nós temos na ponta lá, na saída, a potência que nós precisamos. Então, tem que gerar um pouco mais para suprir esse consumo do inversor. Vamos colocar o inversor como um consumo
eu acho que fica mais fácil de entender. Mas isso está relacionado à eficiência dele, né? Ele não consegue chegar a 3.000 e ele disponibilizar 3.000. Chega a 3.000 e ele fica aí com 2,5% para ele. Eu peguei o 3.000 aqui só como referência para ficar mais fácil. Aqui nós temos também o painel fotovoltaico, nós temos a carga, nós temos que levar em consideração a temperatura, porque nós temos a corrente, a tensão em relação, nós temos a dimensão, dimensionamento do painel, isso é muito importante. Temos um telhado, a dimensão do telhado, esses módulos vão ficar para fora do telhado, não vai ficar esteticamente, não vai ficar muito legal. Pode pegar um vento também e arrancar tudo, então tem todo, né, um sistema aí que deve ser levado em consideração, que é o dimensionamento do painel que nós vamos utilizar, perfeito? Então tem toda a dimensão dele, isso é do datasheet, tá? É disponível, então quando for comprar, né, for adquirir, antes, né, levantar lá o datasheet para ver se aqueles módulos ali atendem à necessidade do projeto que está sendo montado, perfeito? Aqui nós temos a irradiância, né, padrão, né, standard, né, nós temos tipos de painéis diferentes, mas que deverão ser levados em consideração a temperatura. Os cálculos são realizados, né, em laboratório a 25 graus, então sempre 25 graus é o parâmetro. O que passar acima ou abaixo, nós vamos ter que fazer esse cálculo para fazer essa compensação, perfeito? Mas sempre em 25 graus, que é o ideal. Então aqui nós temos aqui como vai se comportar a corrente e a tensão com relação à potência que está sendo gerada e aqui a temperatura. Então nós podemos observar aqui, ó, quanto maior for a temperatura, quanto maior for a tensão, aqui ó, a corrente é menor, tá vendo? Inverte aqui, né? E aqui já não, nós temos uma potência, né? Está sendo gerada a 200 watts por metro quadrado. Então nós vamos ter essa corrente, nós, por exemplo, aqui, se nós tivermos 1.000 watts, 1.000 watts por metro quadrado, aí nós vamos ter lá uma corrente. Então isso faz sentido, né? Conforme está gerando, né? Conforme o painel está gerando lá a energia, né? Ele vai ter uma corrente e uma tensão de acordo com a temperatura e a potência que ele está sendo gerado. Então, a irradiação e temperatura, né? Então, essa aqui é a influência que tem essas duas grandezas, a irradiação e a temperatura em cima do módulo. Como que ele vai se comportar? A corrente e a tensão, que é o que está nesse gráfico aqui, que também é dado de datasheet, né? Lembrando sempre isso aqui, ó. Influências da irradiação e da temperatura. Bem, aqui nós vamos ter, ó, como é que vai se comportar a temperatura para a potência, para a tensão e para a corrente. Aqui, ó, nós temos, conforme a tensão, aqui nós temos que levar em consideração que a temperatura é 25 graus. Então, nós vamos ter que fazer um ajuste caso a temperatura saia do padrão de 25 graus. Então, como é que vai ser o coeficiente, né? Como é que nós vamos ter aí? Se ele tiver menos 5 graus, menos 0,5%, menos 0,29, né, graus. Então, aqui 0,5 por grau, né? Por grau. E a temperatura máxima aqui. Então, com isso, mas quem que é o parâmetro? O parâmetro 25 graus. O que ela está aumentando, ou, né, em relação à temperatura, coeficiente de temperatura. A temperatura vai mexer, né, na geração do painel, do módulo, né? Ou seja, quanto maior a temperatura, menor a geração. Porque o calor, né, uma coisa é a irradiação, outra coisa é o calor. Então, a irradiação é de tal forma que ele vai perder eficiência pela temperatura. Quanto maior a temperatura, 25 graus é vamos dizer assim, a temperatura de estudo aumentou, diminuiu, ela vai ter uma variação.
Mas resumindo, temperatura não é uma boa para o painel, para os módulos. Bem, aqui nós temos a tolerância, né, em watts, né, da tolerância, ó, a geração, a radiação de 1000, né, de 1000 watts por metro quadrado, né, e nós temos aqui uma temperatura de 25 graus, perfeito? Então nós temos lá o painel, né, qual que é o painel que nós chegamos aqui? Nós temos ele aqui, ó, nominal máxima, potência máxima, né, do painel, do tipo de painel, esse modelo, 380 ms, nós temos aqui, ó, 380 watts, tá ok? Então essa é 380 watts. Então, vamos lá, vamos entender aqui. Aqui nós temos também dados de datasheet, são o dimensionamento, o peso, o cabo que é utilizado, que é o cabo de 4 milímetros, perfeito, a WG, né, outros conectores, né, o tipo, né, o peso, né, aqui tem o peso em quilo em libras, né, o dimensionamento, ele é um monocristalino, tem um policristalino, monocristalino, os dados dele aqui na dimensão dele lá. Deficiência, a eficiência dele, lembra, nós estamos vendo o mesmo, ó, nós estamos o quê? Definindo o módulo a ser utilizado. Então nós chegamos lá que esse aqui tem uma boa característica, esse aqui nos atende. Quanto que ele tem? Ele gera, o módulo, a eficiência dele é de, a eficiência não é de 100%, mas sim de 19%, né? Você vê, 19,15%, há uma temperatura, né, de uma irradiação de 1000 watts por metro quadrado, perfeito? Então essa é aquela tabela que nós temos que chegar lá para analisar. Bem, aqui nós chegamos, ó, nós temos esse painel, já definimos o painel, que é esse modelo aqui, tá? Que ele tem e que ele gera isso aqui, perfeito? 380 watts, mas a eficiência do módulo é 19,15%. Então, o que nós temos que fazer? A área, né, dele, do metro quadrado, que nós vamos precisar para adequar, para chegar a esse módulo, né, o quanto que nós vamos precisar. Então, a potência do módulo é 380, isso a 1000, né, 1000 watts de radiação, né, por metro quadrado. Então, 380, então nós temos aqui 0,38 metros para nós colocarmos esse painel. A eficiência, então vai ser esse valor, ó, 0,380 dividido por 1,84, que deu esse valor, passando em percentual, que é o percentual na realidade aqui, na realidade aqui ele está mostrando para nós como é que chegou esse valor, né? Como é que, da onde veio os valores, da onde surgiram esse valor, como é que nós vamos chegar a esse valor, como é que foi feito, né? Essa é a ideia. Mostrar a origem dos cálculos. Então nós pegamos lá, esse é o painel, chegamos a esse painel, a eficiência, né? Então esses modelos, ó, módulos de mesmo tamanho, mas com potências diferentes. Significa que quanto maior a eficiência, mais potência por metro quadrado. Então o que está? Ah, se eu tenho uma eficiência, se eu tenho lá 1 metro por 1 metro, ele tem uma eficiência maior, então naquele 1 metro por 1 metro eu vou ter uma geração maior de energia. Então se nós pegarmos um aqui, né, esse modelo e esse modelo aqui é o mais eficiente. Se nós instalarmos os dois no mesma dimensão, no metro quadrado, na mesma exposição, aqui nós vamos ter, né, um ganho maior, né, numa área menor, nós vamos conseguir gerar uma quantidade maior de energia. Essa é a ideia aqui, né, dos módulos, do tamanho dos módulos. Levando em consideração sempre a instalação, né, para fazer os cálculos de sombreamento mais sofisticado. Temos, né, um software aí que ele vamos dizer assim, ele faz esse cálculo, ele projeta esse sombreamento para ver as perdas que tem, para que a gente tenha
um projeto lá levando em consideração as perdas por sombreamento, que é o caso de sombreamento, né? O caso de quando começa, né, a sombra começa a fazer, impactar na geração. Aqui nós temos qual que é a temperatura média do nosso aqui, que nós estamos aqui no sudeste, na região de São Paulo. Isso, se você tiver em outra região, esse valor já muda. Aí nós temos que procurar lá, né, no Instituto aqui Nacional de Meteorologia, qual é a temperatura máxima média, que vai ser instalado o nosso projeto, né? Então tá aqui, ó, através desse mapa, podemos estimar a temperatura máxima média, é a máxima média, no local da instalação do sistema fotovoltaico. Então, tá aqui, ó, nós temos, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma mudança, as correções, né, por causa da temperatura. Aí se nós pegarmos, por exemplo, ó, 26 graus, então aqui, ó, coeficiente de temperatura, isso daqui é o que vai acontecer com a potência. Então nós pegamos uma temperatura de 26 graus, multiplicamos por 0,37, deu menos 9,62 de perda em função da temperatura. 1 grau que subiu, certo? Esse painel que até então era de 380 watts de pico pelo datasheet, ele passa a ter, ó, 90,38, ele passa a ter, ó, pela temperatura, 1 grau, ó, 1 grau que subiu, tá? Da onde surgiu essas informações? Daqui, perfeito, ó, 0,37, menos 29. Então, né, aqui nós vamos ver a potência, a tensão e a corrente, cada um com 1 grau de diferença. Se aqui, por exemplo, fosse 27 graus, esse painel, vamos dizer assim, a produção de energia dele ia cair mais ainda. Aqui nós temos a quantidade de módulos, né? Porque nós chegamos, já vimos como é que a potência é perdida. Então nós chegamos aqui, ó, né? A quantidade de módulos, né? A potência, certo? Por que essa potência aqui? Porque aqui nós temos a potência do inversor. Não era 2.840, mais a do inversor, que era 2,5%. Chegamos aqui, ó, o quanto esse painel pode produzir no local que nós estamos instalando, que é a 26 graus. Perfeito? Que é um ambiente de 26 graus. Se fosse 25, aqui seria 380. Para a potência desejada, desejamos 9 módulos, aí tem a dimensão, né? Então, a área disponível. Então, nós chegamos a uma área disponível de 20 metros quadrados para o nosso projeto aqui, que nós precisamos isso daqui, watts de pico, né, diário para atender a nossa necessidade. Com os dados de tensão e corrente do inversor do módulo, precisamos calcular a quantidade mínima e máxima de módulos em série e em paralelo para o inversor, onde nossa necessidade tem que estar nesse intervalo. Caso não esteja, precisamos adotar outro modelo de inversor ou trocar o módulo. Aqui nós estamos falando de qual é a corrente de entrada do inversor, a tensão do inversor, para que nós conseguimos fazer uma configuração para que ele atenda vamos dizer assim, esses parâmetros projetados do inversor. Então, tensão de startup, determinar a quantidade mínima de módulos em série. Então, tensão e o módulo, né? Tensão máxima do MPPP. Então, ó, dimensão, quantidade máxima de módulos em série, inversor, corrente máxima. Isso daqui é como as coisas são feitas, né? Da onde surgem as informações? Daqui. Bem, aí nós vamos corrigir a correção de tensão no circuito aberto. O que é um circuito aberto? O que é um circuito fechado? Circuito aberto, nós vamos lá, montamos todos os módulos, tudo certinho, mas a carga ainda não foi conectada. Nesse momento o circuito está em aberto. Então, a 26 graus,
a 26 graus. Estamos fazendo a correção da tensão, que é menos 0,29%. Isso deu menos 7,54%. Então, do rendimento médio, lá, esse daqui é um dado, né, do datasheet da tensão. Nós colocamos essa perda, dessa correção devido à temperatura. Então, ó, essa é a tensão de 44,19 volts, não, temperatura ambiente, coeficiente de temperatura de watts de pico. Então, nós temos que fazer essa correção. Toda essa correção nós estamos fazendo, tá aqui, ó, tá vendo? A correção da temperatura de tensão, tá? Tudo isso nós estamos fazendo devido à temperatura que nós não estamos no ambiente de 25 graus. Nós estamos no ambiente de 26 graus, por essa razão nós temos que levar em consideração e fazer essa correção. Aqui também nós temos a corrente. A corrente também, nós temos que fazer a correção, ver certinho qual que é, o menos, né, da corrente. Então, nesse caso também vai ter um acréscimo, né, aqui no caso de 1,3%. Ou seja, mexeu na temperatura, né, e aí nós, ó, a corrente aqui, ó, tá vendo? A corrente de curto-circuito de 10 ampere. Então, nós pegamos o 10 dado do datasheet, corrigimos e chegamos a essa corrente aqui. Pela temperatura vai aumentar a corrente. Aí nós chegamos aqui, nós fizemos assim, ó, nós pegamos como era, perfeito o módulo lá, como que ele foi projetado, tal, tudo certinho. Nós temos os dados do datasheet. Em função da temperatura, os valores mudaram. Então, por exemplo, até então nós tínhamos aqui, se ele fosse a 25 graus, nós teríamos uma geração de 380, ele passou para 343, perfeito? A tensão aqui, aí a tensão de circuito aberto, era 47, passou 44. A corrente de curto-circuito era de 10,1 ampere, passou para 10,14 ampere, com o módulo na eficiência de 19%. Você vê que, na realidade, esse daqui são os cálculos do parâmetro inversor, né? Que nós vimos lá. Aqui o cálculo do inversor de potência, né? O que nós chegamos à conclusão que esse daqui é o ideal para o nosso projeto, no termo de startup, 80 volts, o módulo tem uma tensão máxima de 40 volts, formação de datasheet, inversor e módulo. Então nós vamos precisar de 2 módulos em série. Por quê? Em série a tensão aumenta, perfeito, a corrente diminui. Então aqui a tensão máxima foi o cálculo do inversor, que nós chegamos lá também, inversor 450, nós chegamos no módulo 10,2, no máximo 10 módulos em série. Para calcular a quantidade máxima de módulos em paralelo, considerar a quantidade máxima da corrente do inversor, que é 15 ampere. Nós não podemos ultrapassar também essa corrente que nós temos também no inversor, né? Tá, então, no módulo de curto-circuito, né, ó, tá aqui, ó, nós chegamos ao nosso cálculo de 10,14 ampere. Então, esse inversor atende a nossa necessidade. Inversor, aqui nós estamos pegando um inversor, a quantidade, né, a máxima de um módulo em paralelo, ou seja, não permite paralelo. Então, a corrente aqui que nós chegamos, né, por que nós não podemos? Então, nós temos um limite. Nós temos a corrente de curto-circuito. Então, nós temos a corrente de curto-circuito lá, tem um determinado valor. Nós não podemos ultrapassar esse valor, que é o máximo da corrente que o inversor suporta. Perfeito? Então, não podemos ter aí em paralelo. Portanto, esse inversor com esse modelo de módulos, né, podemos ligar no máximo 10 módulos em série e um em paralelo, totalizando 10 módulos, né? Em nosso projeto, precisamos de 9 módulos, que está entre a quantidade mínima e máxima do inversor, de 1 a 10 módulos. Os dois são compatíveis com como podemos utilizar. Os dois são compatíveis e podemos utilizar, perfeito?
Então aqui está falando, olha, qual o módulo que você... Aqui é o casamento. É o casamento dos módulos, da potência que nós precisamos com o inversor. Dimensionamento das proteções é extremamente importante, né? Os disjuntores são dimensionados para suportar em média 20% sobre a corrente do equipamento protegido. Então nós temos lá uma proteção do disjuntor, né? O disjuntor 15 mais 20%, mais ou menos 18 amperes. O fusível, né? A corrente nominal, 90% da nominal. Então, por quê? Porque nós não podemos colocar um fusível que ele seja maior do que a capacidade, né? Então vai danificar o equipamento e não vai queimar o fusível. Então o fusível tem que ter aí uma da corrente nominal, né, do equipamento protegido. Então isso é uma forma, né? E, ó, considerando um inversor de potência de 3 kW de pico com a corrente máxima de 15 amperes. Então nós temos lá o disjuntor que nós vamos utilizar e o fusível, perfeito? Para que nós tenhamos aí uma proteção bem tranquila. Os condutores, ele tem que atender a NBR 5410, né? E a NBR 16612, né? De 2017. Essas são as NBRs, né? As normas técnicas, né? Instalação de sistemas fotovoltaicos são utilizados cabos de proteção contra intempéries e raio UV, conforme o projeto a ser dimensionado. Na maioria dos projetos residenciais, a secção utilizada é de 4 milímetros quadrados, mesma secção dos condutores do módulo fotovoltaico. Perfeito? Então, qual que nós vamos utilizar? É óbvio, no momento da aquisição, você tem empresas até que oferecem um pacote. Ó, esses são os módulos, esses são o inversor, esses aqui são os cabos que você deve utilizar, esses daqui são os conectores, faz um pacote. Agora, vale, né, a expertise de cada profissional e fala, poxa, mas será que esse pacote aqui me atende? Será que não está sendo empurrado nada que, né, além, né, a quem também, né, porque se for além é o custo, se for a quem compromete o projeto. Então, mesmo lá que né, tem a compra dos equipamentos, eu acho que vale muito, né, a ideia de você ir lá dar uma verificada. Oh, será que é isso mesmo? Será que isso daqui atende a minha realidade do projeto e tal? Um pouquinho de expertise, né? Um pouquinho de expertise naquilo que você se comprometeu a fazer. Então, é de extrema importância que isso ocorra, né? Eu acho que é natural, senão você vai pegar lá um pacote, o errar é humano, né? Então, quem dimensionou lá na venda, né, vamos dizer assim, talvez passou despercebido alguma coisa que possa comprometer o seu projeto, perfeito? Então, nesse projeto lá, para o nosso projeto, que nós tenhamos lá o 2.840 watts de pico da nossa instalação dia, né? Então nós vamos ter um custo aí mais ou menos aí, ó, né, o inversor, o valor de cada um tal, chegamos a um valor aqui de R$ 13.490 do kit. O kit o que é? Tá tudo aqui, ó, um string e tal, tá tudo aqui, ó, emenda, jumper, grampo, clipper, né? Tá tudo aqui, strip box, né? Strip box, a caixa lá da corrente contínua, disjuntores, condutores. Nós chegamos a um custo de R$ 13.490. Pronto, do equipamento, né? Aí nós temos aí um custo de mão de obra de 3.000 de instalação e o projeto mais R$1.000, né? Essa daqui, nós chegamos a esse valor aqui. Com esse valor, nós podemos pegar lá o valor que nós estamos, né, o que nós vamos gastar e o que nós vamos ter, um custo médio de 5,83 por watts de pico. Então, esse daí está dentro de um valor. Você vê que nós chegamos ao que... mas eu posso chegar em outro cálculo, talvez um pouquinho maior, um pouquinho menor? Pode, né? Daqui uma média, só para a gente ter uma ideia, né? Do que nós vamos utilizar, lista de materiais, como nós vamos instalar, tá? E isso levando em consideração que nós não temos nenhuma interferência de telhado,
algum reforço de telhado, alguma coisa. Não, isso não está levando em consideração. Está levando em consideração uma condição ótima para nós instalarmos o nosso componente. Levando, né, os preços do cliente e tal. Aqui tem alguns gráficos que nós vimos, o quanto é que nós, né, gastamos, tudo, né? Ó, 3.000 watts de pico, custo, né? Então tá dentro. Nós temos aí sites especializados de custo, quanto é que custa para você gerar, tal, tudo. Então tá tranquilo aqui. Com isso, nós vamos também colocando os valores aqui da economia que nós vamos ter no período, né? O bifásico, quanto nós vamos gastar, tá tudo aqui feito em um gráfico aqui. Com isso, que eu acho que é uma parte importante que deve ser levada em consideração, é o custo anual, quanto que nós vamos ter, o investimento, quanto que é o payback. O que é o payback? Payback é o tempo que nós vamos levar para ter o dinheiro que nós investimos, né, de volta, né? Então, por exemplo, aqui, nós chegamos aqui a 4 anos e 9 meses para nós termos aqui a média, né? Que nós temos aqui de ano para nós termos o nosso investimento. Levando em consideração que os painéis, né, os módulos fotovoltaicos têm uma vida útil aí de 25 anos, aí, média, chegando até 30 anos, que já tem painéis instalados. Nós vamos ter um investimento que com 5 anos paga e depois o restante da vida útil, mais 20 anos aí, para nós desfrutarmos aí desse benefício de gerar nossa própria energia, ou seja, é um bom negócio. Aqui nós temos o custo, né, o aumento do retorno, né, este valor, aqui nós estimamos aqui pela quantidade de anos, né, que tem aqui, que ele pode ser gerado, né, ao longo desses anos, né. Então aqui está os preços, levando em consideração, esse aqui é o momento do retorno, né. Então eu coloquei 5 anos só para arredondar, né? Mas aqui são os cálculos, né? O saldo acumulado, levando em consideração que nós também temos aí aumento daí do valor da energia. Então esse é um cálculo, nós trouxemos o valor futuro para o valor futuro para o valor presente. Aqui é o esquema, né? Como é que vai ficar o sistema? O medidor é bidirecional, tanto ele mede a energia que entra como a energia que sai. Nós temos os sistemas, placas, né, um inversor. Aqui já vai ser, o inversor vai ser conectado ao quadro elétrico e com isso nós temos todo o nosso sistema aí bem montadinho. Perfeito? Aqui nós terminamos aqui, né, o nosso conteúdo, né, de nós dimensionarmos o dimensionamento de um sistema on-grid é bem mais simples do que um off-grid. Por quê? Porque no off-grid nós temos aí as baterias, né? Então aqui não, aqui como nós não temos a bateria, é mais simples, né? Levando em consideração a lei que mudou, tal, né? Todo aquele negócio que foi feito um marketing em 2022 para venda, tal, e criou né, mistificou todo o setor, mas é viável sim a instalação do sistema fotovoltaico nas residências. Ainda tem potencial. E à medida que as pessoas vão, né, cada vez mais entendendo como nós vamos, né, futuramente estar batendo aí na nossa porta, nos nossos carros elétricos, então é um sistema que, aliado ao carregamento do carro elétrico, show de bola, show de bola. Então você vai ter economia da energia, vai ter economia, né, no uso do automóvel, né, elétrico, então vai fazer toda a diferença sim. Bom, pessoal, então paro por aqui. Esse foi o nosso dimensionamento de um sistema on-grid. Lembrando, né, que dúvida aí coloca no comentário, nós vamos responder. Nós estamos
nas nossas redes sociais aí também, qualquer dúvida, estamos à disposição sempre, não é agora não, é sempre. Mandou lá uma dúvida lá, se eu conseguir de bate-pronto responder, vou responder. Ah, se demandar um pouquinho mais de estudo, vou pedir um pouquinho de calma, mas vocês não ficarão sem resposta, tá ok? Então, até a próxima. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, né? Ativar o sininho, dar um like, para que a gente possa manter o nosso canal aqui bem forte, robusto, né? Consistente, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.